Neste domingo, quando comemoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus no Evangelho segundo João, no capítulo 18, os versos 28 a 40. Evangelho segundo João, capítulo 18, os versos 28 até 40. Nos diz assim a palavra de Deus: Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E então lhe disse Pilato: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: Que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? E então gritaram todos novamente: Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Assim temos lido a palavra de Deus inerrante e oramos para que o Senhor a inscreva em nosso coração. Quero convidá-lo a curvar comigo a cabeça, fechar os olhos e orar ao Senhor neste momento. Oremos. Santíssimo Deus, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da Tua palavra. Observamos, ó Senhor, que os homens preferiram um criminoso a Jesus Cristo. Observamos, ó Senhor, que os homens não estavam interessados na verdade. Observamos, ó Senhor, que Pilatos era meramente um político e que queria estar bem com a população e não tinha qualquer compromisso com a verdade. Senhor nosso Deus, ensina-nos a dar às coisas o valor que as coisas têm. Ensina-nos, ó Senhor, a preferir o certo ao errado. Ensina-nos, ó Senhor, a preferir o bem sempre ao mal. E pedimos em nome de Jesus que nos ilumines nas considerações de hoje, ó Senhor, da Tua palavra, para que aprendamos e coloquemos em prática as lições aprendidas. Oramos assim agradecidos no nome de Jesus. Amém. Na nossa sociedade, a preferência pela maioria é uma coisa comum. Agora, é preciso dizer que às vezes a maioria está certa e às vezes a maioria está errada. Não se pode decidir por uma questão apenas porque a maioria faz essa opção. Por exemplo, quando a Alemanha começou a guerra, a maioria estava ao lado de Hitler e a maioria estava errada. Outra coisa que poderíamos considerar
é que a maioria dos brasileiros sempre tem votado errado, de forma errada, não apenas com relação à eleição de executivos para cargos executivos, presidente, governador, prefeito, mas também na eleição de deputados e de senadores, os cargos para o legislativo. E acreditamos que os políticos são apenas uma amostra do que é a nossa sociedade. E cada povo tem o governo que merece. Nesta ocasião aqui, havia o costume de libertar um prisioneiro sem levar em conta o seu crime. Mas isso nada tinha de bíblico, nada tinha de bom, nada tinha de correto e não tinha nada de bem. Isso era uma coisa errada. Um criminoso deve sempre pagar pelos seus crimes. Pilatos então pensou em soltar a Jesus. Talvez ele tenha pensado sim em soltar a Jesus, é difícil de dizer isso. Ele disse: quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Agora, se analisarmos um pouco mais detalhadamente, parece mais adequado entender que Pilatos não quis comprometer-se perante a autoridade romana. E isso o levou a tomar uma decisão que agradasse a multidão. Na verdade, como disse, Pilatos era político e o que Pilatos queria era estar bem com a população. Vamos fazer algumas considerações sobre esses prisioneiros e sobre a escolha da multidão e a decisão de Pilatos. Primeiro, vamos considerar sobre Barrabás, sobre este prisioneiro que ficou conhecido em todo o mundo. Barrabás era um ladrão detestado pela população. Era homem criminoso e corrupto. Barrabás era um verdadeiro parasita da sociedade. O nome de Barrabás significava filho do seu pai. Por exemplo, quando você lê em sua Bíblia Simão Barjonas, isso significa Simão, filho de Jonas. Algumas pessoas acreditam que esse era um nome afetuoso, que indicava que ele era o filho predileto do seu pai. Enfim, uma criança mimada. E parece-me que os filhos muito mimados se tornam seguidores de Barrabás. Absalão é um exemplo disso. Os filhos de Eli também são exemplos disso. Quantas desgraças trouxeram para os seus pais. Sobre a personalidade de Barrabás, ele foi preso por um homicídio. Era salteador e era um conhecido bandido. Esse foi o tipo posto para competir com nosso amado Senhor Jesus Cristo. Podemos tirar algumas lições daqui. Por exemplo, o malfeitor é libertado e o justo é condenado. Ou ainda, isso ilustra a salvação. Jesus morreu, Jesus que era justo morreu e nós, pecadores, fomos salvos. Neste sentido, Barrabás nos representa. Nós somos os criminosos, os pecadores, os bandidos. E nós fomos salvos. E Jesus, que é justo, santo, reto, Jesus foi morto em nosso lugar. No ritual de purificação de um leproso, 2 pássaros eram apresentados. Cortava-se a cabeça de um e punha o sangue em um vaso. O outro pássaro era mergulhado no sangue e libertado. Esse pássaro libertado representava todos nós que fomos salvos pela morte de Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós, os pecadores, fomos salvos e Jesus condenado em nosso lugar. O segundo prisioneiro que temos aqui é o Senhor Jesus. A pergunta é: por que Jesus fora preso? Ele
nada tinha feito contra a lei de Deus, ele nada havia feito contra a lei dos homens. Ele poderia ter dito, na verdade, como Samuel, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, no verso de número 13. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos. Como você vê, isso é muito diferente do que o que está acontecendo hoje em nossa sociedade. Quem poderia acusar a Jesus Cristo realmente de algum crime? Poderiam acusá-lo de ter curado a muitos? Poderiam acusá-lo de ter dado pão aos famintos? Poderiam acusá-lo de seus ensinamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Poderiam acusá-lo pelo seu propósito, o de servir a todos. Ou quem sabe, poderiam acusá-lo pela sua vida exemplar para ensinar a todos. Por qual desses motivos o queriam matar? O pior dos prisioneiros, um bandido, um salteador, um criminoso, foi colocado para competir com Jesus. E o povo devia escolher ou soltar a Jesus, que era inocente, que vivia para o bem da humanidade, ou soltar a Barrabás, que era um parasita da sociedade, um ladrão, um salteador, um criminoso. Que coisa mais deplorável, que coisa mais triste. As pessoas não quiseram saber da verdade. As pessoas tinham coisas definidas no seu coração. Então elas não ouviam ninguém, não ouviam nem mesmo a voz da razão. O que essas pessoas receberam de Barrabás? Essas pessoas receberam de Barrabás assaltos, assassinatos. Essas pessoas receberam o terror e o medo de Barrabás. E o que essas pessoas receberam de Jesus? Essas pessoas receberam de Jesus pão espiritual, receberam de Jesus pão material, receberam de Jesus a cura do corpo e da alma, receberam de Jesus amor e receberam de Jesus humildade. Seria de se imaginar que a escolha seria fácil e estava definida. Certamente esse povo escolheria o que é bom e esse povo escolheria o que é certo, esse povo escolheria o bem e esse povo não escolheria o mal. Mas que engano o nosso. Muitos ali comeram dos pães. Muitos ali naquela hora tinham presenciado os milagres de Jesus. Alguns, quem sabe, até tinham sido curados por Jesus. Contudo, nem sequer uma voz se levantou a favor de Jesus Cristo. Todos, diz a palavra de Deus, todos, esse termo é muito significativo. Todos gritaram, não este, mas Barrabás. Não queriam que soltasse a Jesus, queriam que soltasse a Barrabás. O pecado de preferir a Barrabás era o pecado de todos nós antes da conversão. Quantas vezes as pessoas preferem o mal ao bem? Quantas vezes as pessoas escolhem o pecado? Uma das coisas que eu sempre disse à igreja que queria aprender e que desejo buscar sempre na minha vida é dar às coisas o valor que as coisas têm. Dar às coisas o valor real que as coisas possuem. E eu sei que pessoas são mais importantes do que coisas.
E eu sei que o bem deve ser preferível ao mal. Eu sei que o certo deve ser preferível ao errado. Mas às vezes nós rejeitamos a Jesus e rejeitamos o bem, rejeitamos o certo por aquilo que é de nenhum valor, por aquilo que é apenas uma coisa degradante e errada que corrompe a sociedade. Eu queria saber dar às coisas o valor real que as coisas possuem. Lendo o Evangelho de Mateus, há um exemplo disso. No capítulo 8 de Mateus, nos versos 28 a 34, nós temos um exemplo aí de escolher o mal ao bem. Então, nós temos no texto o seguinte ensinamento. Diz-nos a palavra de Deus: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, e saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes de tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse das terras dele. Você já refletiu nesta passagem? Uma cidade inteira dos Gadarenos recebeu a visita de Jesus. Jesus foi até aquele lugar para curar um homem endemoniado e mandou que este homem, depois de curado, voltasse para casa, para os seus. Eu imagino a reação da esposa daquele homem. Eu imagino a reação dos filhos daquele homem. Aquele homem que andava nu pelo cemitério, que vivia em covas. Agora este homem estava curado e voltava para o seu lar, voltava para a sua casa. Que valor inestimável isso! A recuperação de uma vida, a recuperação de uma pessoa. Mas a cidade toda não olhou para este aspecto. A cidade toda viu outra coisa. E a cidade viu que tinha perdido os porcos. E a cidade pediu que Jesus saísse dos limites, dos seus limites, e que voltasse, que não ficasse ali com eles. Porque eles preferiram os porcos a Jesus Cristo. Eu queria sempre saber preferir o que é certo ao que é errado. E aquela cidade agiu de uma forma totalmente incompreensível, preferindo os porcos a Jesus Cristo. Às vezes as pessoas não creem, não se entregam, não se dedicam a Jesus Cristo por causa de coisas que são de nenhum préstimo. Às vezes por causa do orgulho, às vezes por causa da aparência diante da sociedade, às vezes por causa da vaidade, às vezes por coisas de nenhum valor. As pessoas preferem os vícios, às vezes, a Jesus. Ora, qual o benefício dos vícios? Qual o benefício das drogas? Qual o benefício da bebida? Pessoas bebem e perdem o nome. Pessoas bebem e perdem a saúde.
Pessoas bebem, se embriagam e perdem o emprego. Pessoas bebem e perdem a família. Pessoas bebem e perdem o caráter. Mesmo assim, quando se recuperam da ressaca, voltam a beber. E elas preferem a bebida, aquilo que acaba com o bom nome e é com a pessoa em si, elas preferem isso a Jesus. Quantas pessoas preferem os porcos e não seguem a Jesus porque preferem os porcos? Coisas sem nenhum préstimo, coisas sem nenhum valor. Nós comemoramos hoje a ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, portanto, é dia de renovar os nossos propósitos de fidelidade a Jesus Cristo, de amor a Jesus Cristo, de disposição de escolher a Jesus Cristo. Irmãos, é preciso refletir sobre o valor que as coisas têm. Seguir a Jesus Cristo é o que existe de mais importante nesta vida. É o que vai determinar a nossa salvação. É isso que vai nos abrir a porta celestial. E as coisas deste mundo, que as pessoas têm preferido a Jesus Cristo, o que elas valem, o que elas vão nos dar. Eu imagino que se estivesse falando com vocês sobre oferecer 500 milhões de dólares para que vocês negassem a fé em Jesus Cristo, eu acho que ninguém negaria. Eu acho que todos vocês rejeitariam o dinheiro e prefeririam a Jesus Cristo. Bem, agora considerem, às vezes nós não negamos a Jesus Cristo por uma grande soma em dinheiro, mas às vezes nós o negamos por coisas insignificantes, como o nosso orgulho, a nossa vaidade, como os nossos desejos nem sempre tão lícitos. Precisamos refletir sobre essas coisas, precisamos aprender a dar às coisas o valor real que as coisas possuem. Precisamos aprender a separar pessoas de pessoas, pessoas do bem de pessoas que não contribuem em nada para a sociedade. Precisamos apoiar pessoas corretas, precisamos decidir em favor de pessoas corretas, pessoas consagradas, pessoas piedosas. É preciso aprender a dar às coisas o valor que as coisas possuem. Como é triste quando nós enxergamos uma pessoa supervalorizando algo que é de nenhum préstimo, algo totalmente sem valor. E como é triste quando nós observamos que as pessoas estão dispostas a pagar um alto preço pelas suas escolhas erradas. E quando, na verdade, o bem está à sua porta, a palavra de Deus está diante dele. Então, quando vejo isso, eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando disse: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, este sim está sempre diante de mim. Precisamos sim aprender a escolher as coisas certas, as coisas melhores da vida. Vamos lembrar a igreja que o bom é sempre inimigo do melhor. E é preciso que escolhamos sempre o melhor na nossa vida. A multidão ali preferiu Barrabás a Jesus Cristo. Quiseram que soltasse Barrabás, o criminoso, aquele que vivia atacando a cidade, impondo o medo e o terror sobre a cidade. Preferiram que soltassem a Barrabás a Jesus Cristo. Os gadarenos preferiram os porcos a Jesus Cristo.
Eles não levaram em conta o bem que Jesus fizera àquela família e o bem que Jesus poderia ter feito a toda aquela cidade. Os gadarenos preferiram os porcos a Jesus Cristo. E a sociedade dos nossos dias prefere o quê? Ou preferem a quem? Qualquer coisa, lixo da moralidade, lixo da racionalidade, e que exalta somente os prazeres da carne. É isso que a sociedade tem preferido. Coisas que não somam, coisas que não contribuem para o crescimento da pessoa. É isso que a sociedade tem preferido. Mas eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. O que você vai preferir? Os seus pecados de cada dia ou Jesus Cristo? Vai preferir continuar nas suas coisas erradas ou Jesus Cristo? Preferindo a Cristo, você não vai salvá-lo da morte, mas você salvará a sua própria alma do inferno. Se você preferir a Jesus Cristo, se você quiser andar segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, como fez o apóstolo Paulo, Paulo disse, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É assim que devemos viver, Cristo vivendo em nós. Aliás, esta é a definição do termo piedade. Piedade é a vida de Cristo na nossa vida. É assim que devemos viver. Afinal de contas, Deus nos tem dado todas as coisas de que necessitamos. Se existimos, existimos porque Deus nos criou. Se vivemos em sociedade, é Deus quem nos abençoou. Se temos uma família, foi Deus quem nos deu. Se temos um emprego, foi Deus quem nos deu. Se temos, enfim, saúde, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos mantém. Tudo temos recebido de Deus. E o Evangelho de João, capítulo 15, no verso de número 5, nos é dito que, nas palavras de Jesus, sem mim nada podeis fazer. E tudo o que nós temos, temos porque Deus nos deu. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo pergunta àquela igreja, quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebestes, por que te vanglorias, como se não houveras recebido? Tudo o que nós temos, devemos a Deus. Temos porque Deus nos deu. E então devemos ter uma vida de gratidão, ter uma vida de obediência. Vós, disse o Senhor Jesus, sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E ele disse mais, ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E disse que aquele que diz que o conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Precisamos aprender isso, dar às coisas o valor que as coisas possuem. Precisamos escolher para a nossa vida o melhor, porque o bom é sempre inimigo do melhor. Precisamos de escolher na nossa vida coisas que vão nos garantir a nossa felicidade eterna, a nossa salvação eterna. Quanto tempo vamos viver aqui? Vamos viver aqui 20 anos, vamos viver aqui 50 anos, vamos viver aqui 80 anos, vamos viver aqui 90 ou 100 anos. Não sabemos. Mas a verdade é que depois de partirmos daqui, vamos para a eternidade. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade longe de Deus, num lugar de tormentas, no lugar do fogo eterno. Irmãos, isso
só indica que não há sequer uma razão, por mínima que seja, para escolhermos os porcos. Não há sequer uma razão, por mínima que seja, para escolhermos os pecados. Não há mesmo uma pequena razão para escolher as coisas erradas desta vida. Tudo o que de melhor existe está preparado para nós. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, diz ele. E o Salmo de número 1 diz que, então, tudo o que fizermos, seremos bem-sucedidos. Em tudo o que fizermos, seremos bem-sucedidos. E é por esta razão que devemos abraçar o Senhor Jesus como nosso único bem, como diz o Salmo 16, o verso de número 2, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Aliás, isso está no Salmo 48, no verso 14, e diz, ele será o nosso guia até a morte. E o Salmo 16, no verso 2, diz, lá, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, e se agradarmos do Senhor, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Então, quando comemoramos a ressurreição de Jesus, vamos deixar muito claro isso, não com as nossas palavras somente, mas com as nossas atitudes. Vamos deixar muito claro que nós preferimos a Jesus. Preferimos Jesus aos pecados, preferimos Jesus ao nosso orgulho, preferimos Jesus à nossa vaidade, preferimos Jesus a qualquer outra coisa neste mundo, que nós preferimos a Jesus. Mas vamos deixar isso claro com as nossas atitudes e não apenas com as nossas palavras. Que o Senhor nos ensine a andar na presença dEle, sempre com amor por Ele, e amando-o, vamos fugir de todas as coisas erradas, de todas as coisas que o contrariam, de todas as coisas que o desagradam. Então hoje, quando comemoramos a ressurreição de Jesus, vamos dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, que nós preferimos Ele a qualquer outra coisa neste mundo. Preferimos o bem ao mal, preferimos o acerto ao erro, preferimos o bom ao ruim. E nós preferimos Jesus sobre todas as coisas. E vamos demonstrar isto com a nossa vida, porque como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. As nossas atitudes dizem o que nós realmente somos, o que nós realmente amamos, a quem nós realmente escolhemos. Deus, portanto, nos abençoe nesse dia, quando comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Amém.